Pois é, e de tanto se ouvir falar em Boko Haram, em milícia sunita, xiita, Charlie-Hebdo, fica claro que a intolerância de várias formas é tema necessário. É por isso que a gente tem uma conversa aqui no estúdio do Correio Debate agora. Nós recebemos Carlos André Cavalcante, que é professor doutor do Departamento de Ciências Religiosas da UFPB, Hariane. Pois é, aqui também está o professor de Psicologia da Unip, que é o Aloysio Brito, e eu vou começar falando com o Carlos. Carlos, eu queria saber qual é a análise que você faz aí desses últimos acontecimentos na França, né, que chocou todo mundo. Um jornal publica, né, essas charges ridicularizando um profeta, e aí os terroristas atacam e matam funcionários, enfim, os jornalistas, até onde isso é extremismo religioso e intolerância, desrespeito à religião. Boa tarde. Boa tarde para todos, para vocês do programa, para o Correio e para o público que nos assiste. Nós consideramos que o que acontece hoje é fruto de uma série de fatores históricos. Desde o imperialismo, que construiu toda a divisão de terras no Oriente Médio, até a política que a gente chama de laicista na França. Na França, o Estado entra na religião e obriga certas mudanças de comportamento. Isso cria uma tensão religiosa na vida francesa. Proíbe até de usar véu na universidade. Isso, né? Obriga as mulheres de cultura muçulmana a tirar o véu, que é um problema moral. Nos grupos muçulmanos, há grupos muçulmanos que exigem, mas o problema central ali, a mim me parece, é que nesse mundo de hoje, na pós-modernidade, é um vazio de valores e jovens ocidentais são facilmente cooptados para um tipo de ação que a princípio lhes parece uma solução para o vazio. E que solução é essa? É uma solução radical, um programa de vida radical com os extremistas. Então isso facilita a proliferação desse tipo de ação. Como é que fica a questão em si? O Charlie-Hebdo tem direito a fazer o que faz, ele pode fazer o que faz. Nós temos tido, inclusive, uma proposta nesse sentido. A gente acredita que a liberdade de expressão não pode ser tolhida. Você não pode chegar para o jornal, ou muito menos para o cartunista, para o chargista, e dizer você não pode fazer uma charge. Você está proibido de fazer uma charge. Isso não existe. Seria uma censura. Eu penso que um jornal como esse, uma revista como essa, que é semanal, como o próprio nome dela diz, uma revista como essa poderia ter um tipo de circulação controlada. Uma circulação como acontece, por exemplo, com a indústria pornográfica, que trabalha e é imensa no mundo e totalmente discreta. Ela trabalha com tarjas pretas para um público específico, consumo privado. A publicização dos entes, das pessoas que são verdadeiras instituições icônicas para as religiões, como Jesus, como Maomé, de maneira ridícula, ligada a sexo, é muito problemática. Hariane, você viu essa semana o Papa voltando das Filipinas dizendo que se falassem da mãe dele, ele dava uma punhada. Uma punhada em espanhol quer dizer uma pancada, uma porrada. Então, professor... Agora, só para terminar, isso não significa que se justifique o que foi feito, absolutamente. Não, claro que não. Absolutamente. A organização tem que ser punida e os terroristas já foram mortos, o que é natural da reação civilizatória. Aí eu queria perguntar para o professor Aloysio Brito o seguinte, Hariane é de uma geração do fim da cortina de bambu na China, da cortina de ferro na Alemanha, o muro de Berlim. Eu sou do tempo de comunista contra capitalista. O senhor que é professor, a geração nova entende essas diferenças, que hoje a briga é religiosa? Na verdade, o que o professor Carlos já falou, que tem aí uma crise mesmo de valores, uma crise de referência. A juventude precisa de referência, precisa de algo que alimente o seu sonho, que alimente o seu desenvolvimento, que alimente sua criatividade, sua força. A ideia consumista que estão colocando hoje para a juventude, a ideia imediata do prazer pelo prazer, da coisa fácil e descartável, não satisfaz. Preenche o desejo, mas não preenche o sonho de liberdade, de igualdade, de direito, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento da inteligência, inclusive. Então, a juventude sente falta disso. Nós percebemos isso na universidade. Muitas pessoas que têm uma fé infantilizada sobre valores muito superficiais, quando chegam na universidade, dizem que a universidade é ateia, porque gera nos jovens uma crise de valores. Não, é que as pessoas não têm um substrato, não têm valores que sustentem aquela ideia que eles professam. E a ideia do fundamentalismo vem daí. Quer dizer, eu me apego a uma ideia que naquele momento parece responder ao meu anseio de liberdade, de desejo, de crescimento, e eu vou absolutizá-la como uma verdade para todas as questões da vida. E fico intolerante com aquele que pensa diferente.
Pois é, e que eu queria conversar agora com o Carlos, como é que a gente pode trabalhar essa intolerância, Carlos, se no íntimo de cada religião, né, cada religião é preconceituosa no modo de ver outras crenças? Hoje pela manhã, aqui na capital, nós realizamos o café da manhã da Diversidade Religiosa no Busto Tamandaré, com muito sucesso, graças à presença de muitas lideranças religiosas e de pessoas de religião e do ateísmo, do agnosticismo. O que é que eu disse lá a todos que me perguntaram algo como fazer essa solução? Para nós é muito claro que há uma solução imediata, que é fazer a divulgação da cultura de paz, como a gente tem feito, e há uma solução definitiva, que é ir na escola, pegar o cidadão pequenininho, pegar o cidadão na formação dele e já ali, desde pequeno, estabelecer para ele a política de cultura de paz nas religiões. Um ensino religioso que talvez até deva ser chamado de ciência das religiões, mas que ensine desde cedo que a religião dos outros não é o demônio, que a religião dos outros não é para ser destruída, que, por exemplo, terreiro de religiões africanas não é para ser invadido, terreiro de religiões africanas não é para ser achincalhado, como tem acontecido com certa frequência aqui na capital. Professor Aloísio, em relação ao que o professor Carlos André falou, Hariane, é uma coisa nova, jovens ocidentais, tem americano que virou terrorista islâmico, não é? Jovem da Europa, da Austrália, pô, o cara tem uma vida boa, capitalista e vai virar terrorista. O Estado Islâmico está querendo criar um califado e chamam os ocidentais, Obama, a Inglaterra, de os cruzados modernos. Isso. O senhor acha que essa mentalidade ainda de Saladino, de Maomé, ainda está valendo hoje em dia? Na verdade, quando há uma crise de valores, valores são aquilo que sustenta a nossa existência, dá sentido à vida, move a gente na direção do outro, na convivência harmônica. É isso a ideia fundamental de valores nas relações. Quando há uma crise disso, em que as pessoas não encontram no outro acelera-se aí a desigualdade entre as pessoas, entre o norte e sul, em termos de mundo, há esse vazio. E aí há uma busca incessante, e aí, inclusive em nome de justiça, porque muitos desses americanos, ingleses inclusive, que estão lá nos grupos, o Hamadás, por exemplo, tem ingleses lá, essas pessoas estão buscando um sentido de existência, um sentido de justiça. Os métodos extremamente equivocados, mas para aquele contexto, é aquilo que ele vai. É a mesma coisa de um fanático religioso que absolutizou uma crença, que vê o outro como inimigo e ele tem a obrigação e o dever de esclarecer aquele indivíduo de que ele está equivocado, de que ele pensando daquele jeito, fazendo e vivendo daquele jeito, ele vai ser infeliz e vai perder a salvação. Não há diferença nesse sentido. Há, portanto, a necessidade de sair, inclusive, de uma catequese nas escolas para a dimensão do que o professor falou, da ideia de uma ciência das religiões. Ciência das religiões no sentido de pegar os fundamentos da religião, a dignidade humana, a paz, a liberdade, o crescimento da consciência, o crescimento da moralidade no sentido da ética, não no sentido de normas, de deveres. Aí sim, aí a gente tem o diálogo entre as pessoas de religiões diferentes. Obrigado, professor Aloísio. Obrigado, professor Carlos André. E a última é agora o Estado Islâmico querendo 200 milhões para não cortar a cabeça de 2 japoneses. Pois é, isso O que é que japonês tem a ver com isso? Uma discussão que a gente precisa sempre deixar, né, o pessoal falando sobre isso. Com certeza. Obrigada pela participação.